Olá, dando sequência aos nossos estudos de matemática, hoje nós vamos analisar aqui a função de primeiro grau, tá? Ou as funções do primeiro grau. O que que a gente vai? A gente vai concentrar os nossos esforços, tá? Em entender o que é uma função do primeiro grau e quais as principais características dessa função do primeiro grau, tá bom? Para iniciar os nossos estudos, eu trouxe aqui a fórmula geral das funções do primeiro grau, tá? A fórmula geral é essa que está aqui, ok? Ela é como uma espécie de molde, de forma que qualquer função do primeiro grau, ela inevitavelmente vai se encaixar nesse padrão aqui, nesse molde genérico que nós temos aqui, tá bom? E aí, o que que nos diz esse molde? Essa fórmula geral nos diz que f de x, ou seja, a imagem de x através de f é igual a ax mais b, tá? Alternativamente, a gente pode usar essa outra notação que está aqui sem prejuízo nenhum, tá bom? É a mesma coisa aqui, tá? Só a notação que muda, que é y igual a ax mais b, tá? Essas formas aqui, f de x e y, elas são intercambiáveis, tá? São equivalentes. A gente pode usar tanto uma quanto a outra. Quando a gente analisa uma função do primeiro grau, nós precisamos primeiro nos atentar para os coeficientes, tá? A função do primeiro grau, ela nos traz dois coeficientes que estão representados aqui na fórmula geral pela letra A e pela letra B. Esses são os coeficientes da função do primeiro grau. E por que que esses coeficientes são importantes? Eles são importantes porque eles nos revelam características dessa função, tá? Eles nos trazem informações. Então, a gente consegue extrair informações a partir desses coeficientes, tá? O coeficiente A, que nós apontamos aqui na nossa fórmula geral, ele nos traz duas informações relevantes, tá? O coeficiente B nos traz uma informação relevante. E quais informações são essas, né? A gente vai ver, a gente vai estudar aqui então essas informações, e a gente vai ver também que esses coeficientes eles possuem nomes especiais, tá? O coeficiente A, coeficiente que nós estamos chamando aqui de A, ele tem o nome de coeficiente angular. O coeficiente B tem o nome de coeficiente linear, tá? Esses nomes não foram inventados pelo Henrique, eles não caíram do céu. Tem uma razão de ser, tá? Tem uma explicação para isso. E estudando aqui as características ou as informações que esses coeficientes nos trazem, a gente vai conseguir desvendar um pouquinho a respeito desses nomes, dessas nomenclaturas e também do papel desses coeficientes no estudo da função do primeiro grau, tá? O coeficiente A, assim, é importante a gente primeiro saber identificar, tá? Qual que é o coeficiente A, qual que é o coeficiente B numa função do primeiro grau. Então, a gente vai fazer aqui, eu trouxe aqui alguns exemplos concretos de função para a gente identificar, para a gente aprender aqui, para a gente treinar a identificação desses coeficientes, tá? Nesse primeiro caso aqui, a gente vai ver que o coeficiente A é 5, certo? Como é que a gente sabe disso? Como é que a gente sabe disso? Basta comparar aqui a função concreta que foi dada com a fórmula geral, ok? Então, aqui, o meu A é o meu 5, nesse caso, ok? E o meu B é menos 7, ok? No segundo exemplo aqui, o meu A é 3 e o meu B é 8. Tranquilo, relativamente tranquilo, né? No terceiro caso, o meu A é igual a 1 quarto e o meu B é 2.
E no último caso, a gente tem aqui que o A é menos 1, ok? O 1 está implícito aqui, né? Então é menos 1x menos 2, menos 1 aqui o A e o B menos 2. Bem fácil, né? Bem tranquilo para identificar quem é o A, quem é o B. Só que, a partir de agora, a gente não vai mais chamar esses coeficientes de A e B. A gente vai dar uma nomenclatura especial, própria para eles, tá? O A nós vamos chamar de coeficiente angular. E o B a gente vai chamar de coeficiente linear, tá bom? E eu disse para vocês que esses coeficientes trazem informações relevantes, tá bom? O A, o nosso coeficiente angular, nos traz duas informações. Quais informações seriam essas? A primeira delas é a respeito do grau de inclinação da reta. Inclusive, é por isso que o A é chamado de coeficiente angular, porque ele tem a ver com o ângulo da reta. As funções, em geral, elas podem ser representadas por gráficos, ok? Então, a gente representa, como regra, a gente consegue representar funções através de gráficos. No caso específico da função de primeiro grau, o gráfico é uma reta inclinada, tá? Sempre uma reta inclinada. E o coeficiente A, que é o nosso coeficiente angular, ele nos diz qual é o ângulo ou o grau de inclinação dessa reta, tá? Então, quanto maior o nosso A, maior a inclinação da reta. Quanto menor o A, menor a inclinação da reta. E por que que isso acontece? Porque o A, ele nos dá a medida da tangente do ângulo, tá? Então, veja aqui no caso dessas duas retas representativas de funções que estão aqui, nós temos aqui essas retas, elas fazem um ângulo com a horizontal, certo? Que é esse ângulo aqui, ó, com a horizontal, correto? A medida desse ângulo tem a ver com o nosso coeficiente angular, tá? Então, o nosso coeficiente angular, ele dita as rédeas aqui desse ângulo, ok? Porque ele nos traz a informação sobre a tangente desse ângulo. De forma que, quanto maior o A, maior a inclinação da reta. Para valores altos de A, essa reta ela vai ficar quase verticalizada, tá bom? E para valores baixos, menor a inclinação. Nesse caso que nós trouxemos aqui, dá para ver claramente que essa reta verde que está aqui, essa reta ela é representativa de uma função no qual o coeficiente angular é maior do que o coeficiente angular dessa outra reta aqui, porque a inclinação dela é maior, o ângulo de inclinação dela é maior, tá bom? Então, essa é a primeira informação que o coeficiente angular nos traz, que é o grau de inclinação da reta, ok? Está relacionado aí com tangente. Não se você não tem conhecimento sobre tangente, seno, cosseno, nesse momento não precisa se preocupar com isso, tá? Mais para frente nós iremos estudar com mais vagar essas questões de tangente, de seno e de cosseno, ok? O que a gente precisa gravar aqui é que o coeficiente angular dita a inclinação da reta. Quanto maior o A, maior a inclinação da reta, tá bom? E aí, a gente vai ter também aqui uma segunda informação decorrente desse coeficiente angular, que é a seguinte, tá? Esse coeficiente angular, ele nos traz a informação a respeito da reta, se ela é crescente ou decrescente, tá? Então, para A maior do que zero, a função, ela é crescente, ok? Para A menor do que zero, a função é decrescente. Então, A maior do que zero, função crescente. A menor do que zero, função decrescente. Então, essas são as duas informações que a gente consegue extrair, tá, do coeficiente angular. Daí a importância de saber identificá-lo
na função de primeiro grau, tá? Já o coeficiente linear, ele nos traz uma informação relevante, que é qual? Coeficiente linear, ele nos traz o ponto no qual a função ou a sua reta representativa tangencia, corta o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, tá? Então, para ficar mais claro, vamos pegar aqui esse caso concreto. Essa função é uma função de primeiro grau, porque ela se encaixa naquele molde que nós vimos. E aqui a gente tem os coeficientes. O A é 1, ele está implícito, ele não aparece aqui. E o B é 3, certo? E aí a gente então conclui que o coeficiente linear dessa função é 3. O que isso nos diz? Que a reta representativa dessa função intercepta o eixo vertical no ponto 3, que é o que está aqui, ok? Então, esse é o ponto no qual a gente pode colocar, né, já que nós estamos falando de ponto, a gente pode colocar que as coordenadas do ponto são 0 e 3. Abscissa 0, porque aqui no eixo horizontal a gente está no 0, e coordenada 3, porque o ponto aqui no eixo vertical é o 3, tá? Esse é o ponto de interceptação aqui, ou que intercepta, né, que a reta intercepta o eixo vertical, tá bom? O eixo das ordenadas. Essa é a informação que o coeficiente linear nos traz. Deu para entender por que é importante a gente saber identificar? E a gente vai se deparar no futuro, depois que nós estudarmos as desigualdades e a gente analisar situações em que a gente vai trabalhar com multiplicação ou divisão de funções de primeiro grau, a gente vai ver que o gráfico ele é de suma importância na resolução de certos problemas, tá? Eles facilitam demais a nossa vida para resolver alguns problemas envolvendo função de primeiro grau, para envolvendo desigualdades que têm a ver com função de primeiro grau. Então a gente vai trabalhar muito com a ideia de gráfico, tá? Essa é uma ideia constante na matemática. A gente precisa realmente trabalhar com isso. E para trabalhar com esse gráfico, para desenhar um gráfico de uma função do primeiro grau, a gente precisa conhecer então os coeficientes, tanto angular como linear, e saber trabalhar com eles, saber extrair as informações, que são essas que eu passei para vocês aí, tá? De cada um desses coeficientes. Dando sequência aqui nos estudos, queria falar com vocês sobre a função constante, que não é uma função de primeiro grau, ela não é de primeiro grau. Se a gente tivesse que dizer, a gente poderia dizer que ela é uma função de grau zero, tá? Ela é uma função constante. E o que é uma função constante? Uma função constante é aquela que, para qualquer valor de x, ela sempre vai nos remeter para o mesmo y, certo? Então, qualquer valor de x vai nos remeter para o mesmo y. A gente chegou a estudar um vídeo anterior a questão de quando que as relações entre duas grandezas se tornam uma função. E a gente viu que a gente precisa observar duas regras, né? Que é a primeira, ou as duas ao mesmo tempo, né? Para ficar até mais fácil. Todo o elemento x do conjunto de partida do nosso domínio precisa ter uma correspondência no conjunto de chegada, que é o contradomínio, e essa correspondência tem que ser única, certo? Então, para cada x, trocando em miúdos aqui, cada x do conjunto de partida precisa ter uma setinha, e essa setinha precisa ser única, tá? Então, cada elemento do domínio tem uma correspondência no contradomínio, e essa correspondência é única, tá? Porém, nada impede que todos os elementos do domínio tenham a mesma correspondência no contradomínio. E aqui nós estaremos diante da função constante, tá? Qualquer elemento do domínio vai nos remeter para o mesmo elemento do contradomínio. Essa é a função constante. A título de exemplo, nós poderíamos ter aqui uma função em que f de x é igual a 7, ou da mesma forma, y é igual a 7.
tá? São formas intercambiáveis, como já dissemos. O que nos diz isso? Que para qualquer valor de x do domínio que eu atravessar nessa função, ou seja, que eu submeter a essa função, qualquer valor de x vai me remeter para o mesmo y, que é 7, sempre para o mesmo, tá? Não tem variação. E aí a gente consegue, então, a partir disso, traçar o gráfico representativo, que é uma reta, no caso da função constante, paralela ao eixo horizontal, certo? E como é que a gente chega nessa conclusão? Bom, basta a gente fazer um raciocínio muito simples. Se qualquer x que eu submeter a essa função vai nos conduzir a uma imagem que vai ser o 7, se eu colocar um 1 aqui, se eu fizer a imagem de 1 através de f, vai ser 7. Aqui, então, eu vou ter o 1. A imagem dele vai ser o 7, então o ponto vai ser esse, tá? Em que o 7 e o 1 se encontram no plano cartesiano. A imagem do 3 através da mesma função também vai ser 7, porque é uma função constante. E aí a gente tem aqui o 3 e o 7, eles se encontram nesse ponto aqui. E com esses dois pontos, eu consigo traçar a reta representativa da função constante que nós estamos estudando, que é essa aqui, tá? Porque bastam dois pontos para a gente traçar uma reta, basta eu ligar aqui os pontos. Vou ter essa reta que está aqui, que é a reta, que é o gráfico, tá? É o gráfico da função f de x é igual a 7, só lembrando que ela continua indefinidamente, tá? Tanto para a esquerda aqui como para a direita, tá? Esse recorte dessa continuação indefinida, ela está relacionada com a extensão do conjunto domínio, tá? O conjunto que a gente define aqui, considerando o conjunto dos números reais. E aí, para fechar, a gente vai falar sobre função identidade, tá bom? Função identidade. A função identidade ela é uma função de primeiro grau, ok? É uma função de primeiro grau, mas ela tem uma característica especial. E que característica seria essa? É a seguinte: no caso da função identidade, que é uma função de primeiro grau, a gente vai ter que o a, que é o coeficiente angular, vai ser igual a 1, e o b vai ser igual a 0, tá? Então, imagina aí, ó, f de x é igual, se o a é 1, fica 1x. Se o b é 0, fica mais 0. E aí, simplificando aqui, a gente tem que o 1 fica implícito, a gente não precisa colocar, e muito menos o 0, né? A gente precisa colocar ele aqui, ok? Então, fica f de x é igual a x. Mas lembra que eu falei que isso pode ser escrito como y é igual a x? A gente pode tranquilamente trocar o f de x por y. Então, se y é igual a x, se o meu x for 3, o meu y vai ser 3. Se o meu x for 7, o meu y vai ser 7. Por isso, função identidade. Vai ter uma correspondência perfeita entre o x e o y, tá bom? E o que tem de mais nessa função? Tem demais o seguinte, vocês devem se recordar do tempo da escola do plano cartesiano, ok? Que é aquela divisão aqui em quadrantes, né? A gente traça aqui dois eixos perpendiculares com um ângulo de 90 graus entre eles aqui, ok? E a gente tem aqui um plano cartesiano. E aí a gente divide esse plano cartesiano em 4 quadrantes. Primeiro quadrante, nessa ordem, tá? A ordem dos quadrantes necessariamente é essa. Segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Note que, no caso da função identidade, quando o meu x é 3, o meu y é 3. Se o meu x for 7, meu y vai ser 7. Tem uma simetria aí, ok? E o que isso faz com o gráfico? Com a reta que representa essa função do primeiro grau, que é a função identidade. Isso faz com que essa reta ela seja definida dessa forma aqui, ó. Tá? É uma reta que divide tanto o primeiro quadrante como o terceiro quadrante em duas partes iguais. Uma, duas, tá? O ângulo aqui é o mesmo aqui e aqui, ok?
Então, os quadrantes primeiro e terceiro ficam divididos em duas partes iguais. Por isso, essa reta ela tem um nome especial, ela é chamada de bissetriz, porque ela divide em duas partes, ó, bissetriz, tá? Dos quadrantes ímpares, do primeiro e do terceiro. E essa reta ela é importante na matemática, conforme a gente for desenvolvendo o nosso conhecimento matemático, você pode ter certeza que nós vamos encontrar essa bissetriz dos quadrantes ímpares no nosso caminho ao longo dos nossos estudos. Então, tá aí a importância, tá, dos coeficientes, porque nós temos que saber identificá-los na função de primeiro grau e quais informações nós podemos extrair desses coeficientes para poder trabalhar com as funções de primeiro grau e com os seus gráficos, tá? Com as suas retas inclinadas. Na sequência, a gente vai estudar sobre desigualdades. E aí a gente vai estudar também, a gente vai fazer alguns exercícios de função do primeiro grau para consolidar esse conhecimento aqui, tá bom? Até a próxima.